Ah, esse aqui é o. o Filosofia Ácida. Ô, irmão. Vocês sabem a história do cara desse canal? Vocês sabem quem que é esse cara aqui? Vocês não sabem, né? O pessoal tá por fora. Galera, esse cara aqui, ele entrou em debate com o Fake Flip, o Roberto Scur, e ele foi simplesmente lavado, desmantelado. O Fake Flip debateu com ele, eu assisti aqui em live isso, só que na época, isso foi ano passado, acho que alguns de vocês que estão acompanhando a live agora, vocês não acompanharam. O Fake Flip fez um debate contra esse cara aqui sobre ondas, tá? Só que esses debates, eles foram apagados por eles. Se por um acaso eu encontrar o debate, se ele tiver ficado registrado em algum lugar, eu recupero ele e trago aqui, tá? Mas o Filosofia Ácida, ele foi desmantelado pelo Fake Flip no assunto ondas bidimensionais. E desde então, esses caras aqui, eles nem aparecem mais falando sobre o assunto, rapaziada. Assunto terra plana, tá? Esses caras aqui, eles são sofistas. Esse cara aqui, ele é matemático e filósofo. Ele é mais filósofo do que matemático, na verdade, né? Então, esse daqui é... A água faz Pedro curva. Souza mandou Nesse vídeo eu vou falar R$ 5. sobre o O desnível, Gênesis diz que o Sol é curvatura maior da que a água em Lua, dois sistemas mas bastante parecem ser complexos. iguais. A água fazendo curva nos oceanos e numa situação em pequena escala que vou fazer um experimento aqui. Então as pessoas, elas fazem uma observação de um fenômeno qualquer e acham que aquilo tem que ter uma explicação simples, que ela entenda instantaneamente. Isso não acontece. O oceano é um sistema extremamente complexo. Que ele vai... Já se habituem que ele vai sofismar bastante, tá? Esse é o jeito que ele se comunica, esse cara aqui, tá? Na descrição eu coloquei vários links, livros a respeito, a enciclopédia de ciências oceânicas, uma série de coisas para você ver, verifique, artigos a respeito disso. Então há um desnível entre a cidade do Cabo, na África do Sul, e Belém do Pará, de 70 metros. Quando você vem de navio da cidade do Cabo para Cabo, você tem que descer 70 metros. Então existem dois tipos de topografias da superfície oceânica. Não estou falando do leito do mar, do fundo do oceano. Estou falando da topografia da superfície. Dante Então a água, Superchatei ela tem um R$ 5. comportamento Salve Xandão. que se Sou seu fã. Tá? altera ao longo do oceano, formando vários desníveis, de acordo com uma situação mais estática, que seria provocada por anomalias gravitacionais, e uma situação mais dinâmica, provocada por correntes e marés. Mas anomalias gravitacionais provocam desníveis de 100 vezes maior do que aqueles provocados por marés e correntes. Sobre marés, veja um excelente vídeo do Semperfi que estará na descrição. Então, essas anomalias gravitacionais são medidas desde o começo do século XX, talvez um pouco antes. Eu coloquei o histórico na descrição a respeito disso. São medidas através de gravímetros, tanto em terra quanto em barcos, etc. Foi feito um estudo desde o começo do século XX no Japão, um estudo fantástico, usando gravímetros, está todo documentado e está na descrição também. Então, o gravímetro ele pode fazer uma medida através da queda de corpos ou usando molas e torques nessas molas. A explicação está toda nessa dissertação de mestrado que eu coloquei. Só esse assunto daria um documentário, não um vídeo de 10, 15 minutos. Vamos direto ao ponto, companheiro. É assim, ó. Você tem que provar e mostrar a água fazendo curva numa bola. Você tem noção do tamanho desse desafio? Tem noção? Você não vai vir falar de curva de nível, tá? É realmente muito interessante e muito complexo. Então, os níveis da água do mar variam de acordo com essas anomalias gravitacionais, não só com marés e correntes. É claro que há aplicações desses estudos muito grandes. Então você tem prospecção de petróleo, correntes marítimas para pesca. Quanto melhor o mapeamento Cabreto, superchatei R$ mais 2. segurança também Salve na navegação, Xandão. tanto por Você é barcos sempre como realista e acho adora. Tamo junto, irmão. Tudo nosso, Cabrecho. Tudo nosso, valeu. Obrigado aí pela presença. O cara que até agora tá falando coisas que ok, não tem nada de mais que ele tá falando, eu tô esperando ele chegar no ponto da questão. Existem muitas aplicações disso. É essencial esse estudo. É claro que hoje em dia esse estudo é feito por satélite. É como eu falei pra vocês, é muito sofisma, tá? É muita lenga-lenga. O refúgio eremita super. Que pena. Esse mapeamento de anomalias gravitacionais é feito por satélites. Essas anomalias ocorrem principalmente por diferenças nas rochas. Bom, galera, mas aqui também fica claro porque que ele foi estompado, né? Ele só sofisma só. Isso aqui é o... É muito sofisma e pouca precisão, né? Esse que é o problema. Abaixo da superfície oceânica, abaixo do leito oceânico. E isso provocaria também diferenças, anomalias gravitacionais,
que causam essas diferenças e essa curvatura na água do mar. Então é simples. Eu quero que aqui ele tá falando, né, que os gravímetros, eles registram, né, esses diferenciais de forças gravitacionais que atingem o mar, e isso daí justificaria, ele até faz ali assim, né, a curva na bola. Bom, muito simples. Ondas bidimensionais, como se propagam? São ondas que se propagam num plano. Um exemplo são as ondas que se produzem numa superfície líquida quando, por exemplo, se deixa cair uma pedra nela. Tá? Onda bidimensional, ou seja, ondas do mar. Isso aqui, ó. E por que que ali tá escrito que isso aqui se propaga num plano? E só pode se propagar num plano? É muito simples. Eu já expliquei isso pra vocês, tá? A onda, isso é física dela, tá? É a física natural da onda. É a maneira como ela se comporta, onda bidimensional. Ela se propaga num eixo ortogonal. Uma crista, que é onde começa a onda lá atrás, e a primeira crista, que é aquela onda que tá chegando até nós, existe uma distância de 100, 200, 300 quilômetros. Se essa onda fosse produzida num eixo não ortogonal, mas num eixo curvado, a onda se quebraria. Ela não teria base para se sustentar. Aí o que que acontece? Por que que eu tô explicando para vocês aqui como que é o comportamento da onda? Como que ela se propaga no oceano, da onda bidimensional? Os caras aqui, por não conseguirem refutar isso, porque as ondas elas provam a Terra plana, o assunto onda, ele deu muita polêmica justamente por isso, e os caras aqui começaram a filosofar, a sofismar em cima, é isso daqui, ó. O máximo que o cara pode falar pra você é que a onda, sendo que você vê tudo reto, tudo plano, a física dela é se propagar num eixo ortogonal, os caras vêm pra você e falam que através da gravidade, a onda Hiato superchatei R$2. molda Nem a fala bola. tabem do éter que sinal dá parafuso. Aí você pergunta assim, ó, mas me mostre isso daí acontecendo, Coleman mandou através do R$5. experimento. Não existe. Xandão, o que você tem a dizer sobre esse vídeo? É simplesmente uma retórica sofismática que os caras utilizam. Eles dizem que a onda, ela molda a bola sem nenhuma prova sequer disso, indo contra totalmente a física natural da água e da propagação de onda bidimensional. Então é impossível você colocar um sistema tão complexo quanto o oceano numa situação, uma explicação tão simples e errada, quanto dizer que a água do mar ela é toda plana. Não, ela não é plana. A água do mar não é plana. Então, se você não acredita... Belo argumento. Não, não é plana. Não, não é plana. A água do mar, ela molda a bola. Ah, tá, legal, me prova. Gitolinho mandou R$6. Nega então. Bom dia, Nega Super. então Por gentileza, a poderia física por divulgar trás o meu das ondas do último vídeo oceano, junto do das meu ondas canal? bidimensionais. Meu nome é Nega. Gitolinho, estou em busca dos 2K e queria a sua ajuda para isso. Há Obrigado. necessidade desse estudo de anomalias oceânicas para prospecção de petróleo, para a indústria da pesca, uma série de coisas. Coloquei tudo isso na descrição. Um outro exemplo bastante interessante da curvatura da água, seria um sistema também bastante complexo, só com uma escala menor, Vamos ver. é este aqui. Não, o cara ele tá de brincadeira. Ele realmente fez isso? Ele realmente fez isso? Ele soprou um negócio pra produzir uma bolha d'água. Uma pressão que ele exerceu sobre um objeto feito pra criar uma bolha d'água. Uma bolha de sabão. Então, na bolha de sabão, você tem a água fazendo curva também. Nos dois Meu Deus, que água fazendo curva. Onde que você tem água grudada ali, girando? Uma terra girando, ô bicho? Isso daí é a própria água, é a pressão que você exerceu sobre a água, a força que você exerceu sobre ela, com o formato ali do objeto que produziu uma bolha d'água, cara. A Terra não é uma bolha d'água. A Terra tem água grudada nela, girando. Mesma coisa que o cara pegar o... Ah, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que ele apagou o debate com o Fake Flip? Estão entendendo? É a mesma coisa do outro lá, o... Como que chama aquele outro físico lá, o Felipe? É Felipe, o... Menengoto? Felipe Menengoto? Essa coisa aí, tá? O Felipe lá, né? Tem um outro físico lá. Ele pegou um experimento de uma bexiga, com água dentro da bexiga, e falou que aquilo ali era um experimento mostrando que a água faz curva. Mas, pô, a água tá dentro da bexiga, cara.
Aí é o contrário. Na terra, a água está por cima da terra. Na bexiga, ela está por dentro. A bexiga exerce a pressão sobre a água e a água toma a forma da bexiga, por dentro. Agora, pega uma bexiga ou uma bola, joga a água por cima dela, com o efeito da gravidade e tudo que vocês defendem aí, e faz ela rodar com a água grudada nela. Pô, cara, é complicado, né? Globo é complicado, galera. É complicado. Eles usaram, sério, eu não tô brincando, isso aqui não é mentira que eu tô falando. Eles usaram esse experimento da bexiga pra provar isso daí. Pra tentar provar o argumento deles, tá? Uma coisa totalmente contraditória. Tipo assim, a água dos mares tá com Natan sabão. Stumpado Tem essa mandou ainda, né, R$5. o cômodo? Obrigado pela sabedoria que o Senhor transmite para mim. Você me ajudou a sentir felicidade novamente. Estou cada vez mais conectado com o Criador. Obrigado, Superman. Cômodo Dá um download doble. superchatei R$2. A água dos mares tá com sabão. A água aqui só conseguiu formar a bolha por conta do sabão, né? Da mistura do material ali. Cara, que doideira, velho. Isso aqui é o nível do Globe, galera. Tá? Isso aqui é o nível de Globe. É pra vocês irem tendo noção de como que eles fazem pra provar a bola deles. Que a água faz curva. Dois sistemas, tanto nos oceanos quanto na bolha de sabão. Existem N variáveis que influenciam nos oceanos, a salinidade, uma série de coisas. Há então essa influência de fatores mais estáticos, que seria da anomalia gravitacional, e fatores dinâmicos, como as marés das correntes. No caso da bolha de sabão, que é a água também se curvando, você tem uma série de estudos, coloquei 2 livros na descrição a respeito da bolha de sabão, do estudo sobre bolhas de sabão. As pessoas acham que a bolha de sabão, Pedro o Merson detergente na superchatei bolha vai aumentar a R$2. tensão Ela não superficial está da água. errado. Errado tá o médico que deu alta. Não, galera, isso aqui, por que é interessante ver isso daqui? Esse cara, ele é um cara inteligente. Ele é um cara formado, ele é matemático e é filósofo, tá? Bacana. Mas olha as coisas que o cara defende. Vocês entendem? Por que diploma não é tudo? Ele é um cara inteligente. Não tem... Eu sei que ele é um cara inteligente, tá? Não, é um cara inteligente, tá? Só que aqui eu tô focando nas explicações. Porque são explicações que não condizem com absolutamente nada e não provam absolutamente nada. O cara tá usando uma bolha d'água feita a partir do sabão pra dizer que água fica grudada numa bola. É complicado. Complicado. O que não é verdade. O detergente ele diminui a tensão superficial da água. Ela mantém, a bolha mantém Cláudio a mandou fluidade. R$5. Então tira o sabão pra ver se vai formar bolha. Ontem minha namorada terminou CMG. Galera, Foi faça o a amiga experimento dela aí agora terminou com o vocês, tá? namorado Sabe o antes, que vocês acho fazem? Ela terminou pra sair pra festinha enquanto eu tô estudando igual. Prestaram um atenção FDP no que ele pra falou essa. aqui? Ele falou que diminui a tensão superficial. Pega a água, coloca dentro aí de um recipiente como esse, agita a água lá, só água, tá? Sem nada. Pega, tira o instrumento ali circular e assopra. Vê se vai sair alguma bolha d'água. Por um efeito chamado efeito Marangoni. Esse efeito Marangoni seria causado por uma diferença de tensão superficial entre o detergente e a água. O uso desse efeito Marangoni, o uso desse efeito Marangoni serve para secagem de wafers de circuitos integrados de silício, que formarão circuitos integrados. Circuitos integrados têm uma ou outra aplicação. Então, são estudos importantíssimos feitos a respeito de tensão superficial, da formação da bolha, ou uso de películas Tá temperando a bola. de sabão e água, como elas se comportam, logicamente, vários problemas matemáticos que são resolvidos através desse estudo, das bolhas de sabão. Tá jogando a pimentinha ali. Agora vai! O efeito Marangoni seria basicamente algo assim. Você tem uma xícara, coloquei pimenta para que facilitasse a visualização, e eu vou pingar uma gota de detergente. Exatamente isso que acontece. Então o efeito Marangoni seria essa diferença de tensão superficial. Ao pingar o detergente, veja que toda a pimenta foi para os lados, onde havia Esferoide água, ela mandou se espalha R$5. através da tensão superficial Fala, maior. Então a Xandão. tensão superficial Sobre a maior. Terra Globo, seria impossível ver a curvatura igual a NASA mostra, certo? Sim. Eles mesmos se Pedro refutam. Merson superchatei R$2. Vai desmaiar de tanto assoprar Xandinho mandou kkkkk R$5. kkk. Fala super, vim aqui te falar que minha King é James complicado chegou aqui em isso, né? casa. Se hoje eu tenho uma bíblia é por sua causa. MT, obrigado por me aproximar do Tamo Criador. junto, irmão. Um Superioridade, abraço aí. Deus te abençoe. Abraço. Manda o doble. Tudo nosso, toma o double. Tamo junto, irmão. Tudo de bom aí pra você. Abuse dos estudos, leia muito. Aproveite, irmão. Tudo nosso, só progresso. Valeu, irmão. Obrigado pela participação aí. Pô,
Pô, o cara usar a tensão superficial d'água pra provar a bola molhada giratória é complicado, hein, bicho? Sput mandou R$ 5.